Este é o Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação, pesquisadores e pesquisadoras que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Ester e te convido para, nessa série Expedições, sairmos do barco para explorar a terra firme. Vamos fazer incursões mais breves em assuntos diversos, para aumentar a diversidade dessa nossa coleção de prosas. Pode ser a cavalo, a canoa ou a pé, e porque estamos em 2021, pode ser até de nave espacial. Fazemos ciência, mas com muita criatividade. Venha conosco nessa série de expedições, em busca de aventuras por conhecimento. Estão prontos? Papagaio de Primata. Mais uma expedição chegando ao fim. Por mais que eu goste de navegar por esses oceanos, bater papo e aprender com os meus amigos no barco, voltar para casa em terra firme é bom demais. Deixa os oceanos por um tempo e vem para os mares. Mas aqui são mares de morro, tão conhecidos em Minas Gerais. Mares esses que têm muitas histórias também para contar, ou muitos causos, como se diz aqui. Histórias ricas em biodiversidade, ricas em cultura, em geologia, histórias ricas em história. Existem várias versões e pontos de vista para contar a vida que essas montanhas já passaram e passam. Muitos estudos e pesquisas já foram realizados aqui nesses topos de morro. Muitos livros e novelas já se basearam nessas terras. Muitos poemas já relataram a importância dessas montanhas. Especificamente, agora, eu estou no alto de uma montanha de ferro, muito comum nas redondezas de Belo Horizonte e em outras regiões de Minas e em outros lugares pelo Brasil também. Esse ferro tão cobiçado e que corre por minhas veias, literalmente. As montanhas formam paisagens e ecossistemas muito antigos. Representam valores culturais, econômicos, espirituais, além de conter atributos abióticos e bióticos com elevado valor para a conservação. Nas montanhas, a biodiversidade é condicionada pelos diferentes ambientes, por fatores climáticos, históricos e especialmente fatores determinísticos, como os tipos de rocha e de solo, por exemplo. A antiguidade das montanhas, ou seja, o fator tempo, além do isolamento provocado pela altitude e as condições determinísticas do substrato rochoso, resultam em uma flora com elevado número de espécies endêmicas e uma vegetação relictual, no sentido de que persiste em situações muito especiais, por exemplo, crescendo sobre afloramentos rochosos, com ausência de solo, elevadas temperaturas e acidez. Portanto, a vegetação relictual tem características florísticas e fitofisionômicas diferentes da matriz vegetacional atual. Além disso, as montanhas fornecem serviços ecossistêmicos como a regulação climática e o estoque de carbono. Minas Gerais é um dos estados brasileiros com a maior diversidade de montanhas, que por aqui chamamos de serras, e um desses tipos é singular, as montanhas de ferro. Nessas serras existe um ecossistema formado por couraças ferruginosas, conhecidas como cangas. As couraças de canga são produto de milhões de anos de intemperismo, agindo em rochas muito antigas, conhecidas como itabiritos, ou formações ferríferas bandadas. Essas rochas têm uma origem de mais de 2 bilhões de anos. Juntos, as cangas e os itabiritos constituem a principal estrutura das serras ferruginosas localizada no quadrilátero ferrífero, região central do estado de Minas Gerais. Destacando o fator de isolamento de ambientes de topo de montanhas, os ecossistemas de cangas ferruginosas podem atingir mais de 1.800 metros de altitude na região da Serra do Capanema ou Serra do Batatal. No Pico do Itabirito, por exemplo, esses ecossistemas podem atingir mais de 1.500 metros de altitude. Na Serra da Piedade, acima de 1.700 metros. Na Serra da Moeda, atingem mais de 1.500 metros de altitude. E na Serra da Gandarela, pode atingir 1.600 metros. Esses são alguns exemplos de serras ferruginosas e suas altitudes na região do quadrilátero ferrífero. Um poeta que sempre demonstrou em seus versos a importância dessas montanhas para a gente foi o Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, uma cidade que hoje em dia é rodeada por mineração. Ele sempre falava e denunciava em seus poemas
Como nossas serras, nossas histórias, nosso sangue está vindo embora em cima de trem. Nesse caso, o vagão de trem. Vou explicar direitinho porque já viu, né? Trem para mineiro significa o mundo todo. Chego à sacada e vejo a minha serra. A serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão. A serra que não passa. Era coisa dos índios e a tomamos, para enfeitar e presidir a vida, neste vale soturno, onde a riqueza maior é sua vista e contemplá-la. De longe nos revela o perfil grave. A cada volta de caminho, aponta uma forma de ser, em ferro, eterna, e só para a eternidade na fluência. Esta manhã acordo e não a encontro. Bretada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas. O trem maior do mundo, tomem nota. Foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. Para quem já viu um impacto deixado por mineradora, sabe da angústia que é não ver. Não ver mais a montanha, não ver mais a natureza, as águas, os bichos, não ver mais a sua história, só lembranças. Não sei se já contei, mas além de capitão do barco, também sou biólogo e trabalho com cavernas. Aqui nessas montanhas de ferro tem centenas, agora mesmo estou sentado em cima de uma delas. Já perdi as contas de quantas cavernas já entrei, me arrastando por dentro da serra, conhecendo por dentro dessas montanhas. Lugares que são muito próprios, únicos, que ficam escondidos de quem está lá fora e guardam riquezas no seu interior. Depois de vários anos conhecendo esses ambientes, sabe o que eu acho que eles têm de mais valioso? O vazio. Estranho isso, né? Mas é verdade. O que faz uma caverna existir é o vazio. É quando falta um pedaço da montanha. É ali naquela ausência que estão os salões das cavernas. É ali naquela ausência que estão dezenas de bichos interagindo. Muitos deles são encontrados ali, naquele vazio da montanha. Mas depois de todos esses anos, também percebi que, por mais que aquelas cavernas estão aparentemente isoladas dentro das montanhas, elas precisam do ambiente externo para sobreviver. Isso mesmo, sobreviver. Afinal, toda caverna nasce, cresce e morre. Quando o teto cai, por exemplo. Mas os bichos das cavernas também precisam sobreviver. Alguns até conseguem sair e procurar alimentos do lado de fora. Mas outros estão tão ligados com aquele ambiente que não conseguiriam sobreviver fora dele. São tantas gerações vivendo naquele lugar, com todas as pressões seletivas próprias daquele ambiente, que hoje em dia algumas espécies são extremamente especializadas em viver nos ambientes subterrâneos. Elas são conhecidas como troglóbias. E essas espécies, por exemplo, dependem de tudo que chega de fora para poder se alimentar, como as raízes das plantas que estão em cima da caverna, ou de um cocôzinho de algum bicho que usa a caverna só para passar um tempo e descansar. Então, eu penso que essas montanhas de ferro, na verdade, são uma coisa só. Não consigo pensar em conservar uma ou outra coisa desse gigante. Não existe montanha viva se você tirar as cavernas, ou as plantas, ou os bichos ou nascentes. Todos têm o seu papel para deixar a montanha saudável. Outra característica notável das serras ferruginosas é o enorme potencial de reserva de água subterrânea. As couraças de canga são muito porosas, contendo ainda fendas e centenas ou talvez milhares de cavernas. Portanto, agem como enormes esponjas recobrindo os topos e encostas das montanhas. Agora imagine extensas áreas de cangas absorvendo milhões de litros de chuva e conduzindo toda essa água para o interior das serras ferruginosas. É por isso que o sistema aquífero itabirítico, como é conhecido, e as áreas de recarga hídrica das cangas são de extrema relevância para a manutenção da qualidade ambiental da região metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que centenas de nascentes, riachos de águas cristalinas e mananciais de abastecimento público são mantidos pelo sistema itabirítico. Percebam, então, um exemplo direto de uma conexão entre a geologia das formações ferríferas e a manutenção dos sistemas aquáticos, das florestas, no caso as matas ciliares, dos campos e da sociedade. Ainda assim, as serras e ecossistemas ferruginosos sofrem frequentes ameaças devido à expansão urbana e, principalmente, devido à mineração de ferro em larga escala. Algumas cavas de mineração de ferro podem se aprofundar por mais de 350 metros no interior das montanhas. E no quadrilátero ferrífero existem mais de 50 dessas minas ou cavas de mineração.
além de dezenas de barragens de rejeitos e pilhas de material estéril. Alguns estudos já estimaram que mais de 50% das áreas naturais de cangas do quadrilátero ferrífero já foram destruídos e quilômetros de serras ferruginosas não existem mais. E essa destruição é rápida e implacável. E as perdas e impactos socioambientais são intergeracionais. Sobre isso, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu diversas obras, como O Pico do Itabirito, localizado na Serra Homônima, Triste Horizonte, sob a Serra do Curral, em Belo Horizonte, e, claro, os poemas O Maior Trem do Mundo e A Montanha Pulverizada, sobre a completa destruição do Pico do Cauê, na cidade de Itabira. O Pico do Cauê é uma das serras ferruginosas do quadrilátero que não existem mais. Nesse contexto, devemos questionar quais seriam os impactos dessa perda de cangas e serras ferruginosas para as espécies de plantas e animais endêmicos, para o sistema aquífero itabirítico, para a paisagem, para as comunidades que vivem próximas dessas serras, ou mesmo para as distantes, uma vez que, por exemplo, a poeira gerada pelas atividades de mineração pode causar danos à saúde em localidades distantes da fonte. Entretanto, ainda não é possível responder adequadamente a essas questões, basicamente porque não foram conduzidos estudos nas escalas espacial e temporal necessárias para integrar os empreendimentos, as populações humanas, de plantas e animais, os aquíferos, os ecossistemas, entre outros compartimentos que formam as serras ferruginosas. Sempre que venho pro alto de uma montanha, entro numa caverna, me bate dois sentimentos. Primeiro é um sentimento imediato de paz, tranquilidade, sabe? Ter um momento para ficar só admirando essa grandiosidade. Mas também parece inevitável me ver um sentimento de angústia. Eu fico vendo essas paisagens que sempre estiveram comigo, desde pequenininho. E hoje, além de ter essa memória boa desses lugares, eu também sei da importância que é conservar essas áreas para nossa sobrevivência também. Não somente por serem bonitas. E é justamente por trabalhar pela conservação dessas montanhas e saber como muitas vezes as decisões não são baseadas na racionalidade, mas na politicagem, é que me bate a angústia. Só de imaginar que meus filhos, que ainda estão aprendendo a andar, talvez não vão ter a mesma memória que eu tive aqui quando criança, que eles podem sofrer com os impactos que estamos deixando para eles, acabando com toda essa riqueza natural, com essa água tão especial, isso me dá uma angústia danada. Me lembro bem quando, numa viagem lá no barco, o cozinheiro olhou para a gente um poema e fez uma ótima reflexão. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Acho que já perceberam o quanto gostamos desse poema. E faz tempo que o Drummond vem falando sobre a decadência das nossas montanhas. Ou seria sobre a nossa própria decadência, da nossa fraqueza e cegueira causada pela ganância pelos metais. Um exemplo disso é o desaparecimento do Pico do Cauê, na sua terra natal Itabira, em Minas Gerais. Impressionante ver uma montanha ser devorada em nome do progresso, ficando somente a lembrança nas fotografias. Sim, eu disse uma montanha. E assim como essa, outras montanhas em Minas Gerais ganharam esse mesmo destino. Ou seria melhor falar, se perderam para esse mesmo destino. Em um outro poema, Confidência de um Itabirano, mais uma vez ele nos fala sobre o impacto dessa falsa modernização e progresso na busca pelo ferro. Drummond fala do ontem, mas até hoje nada mudou. Itabira continua sob pressão da extração, a extração do ferro, das montanhas e da essência do que serviu de berço a um dos maiores nomes da nossa cultura. Será que não existe uma outra forma de desenvolvimento sem devorar as montanhas e as vidas que dela dependem? É angustiante pensar que essa pergunta perde valor diante da riqueza imediata que essa devastação traz para uns poucos bolsos. Sim, dá para entender a dor de Drummond.
Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Alegria e angústia, sentimentos comuns nessas montanhas. Mas agora chegou a hora de ir para casa, ver meus filhos, minha companheira, e aproveitar o quanto posso, pelo tempo que ainda nos permitirem apreciar essas montanhas. Em breve volto para os mares, esses agora de água salgada, juntar com meus companheiros para mais uma nova jornada. Espero muito que essas pedras, essas montanhas, continuem sempre nos meus caminhos. Esse foi mais um episódio da série Expedições do podcast Papagaio de Primata. Neste barco trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançamos novos episódios. Na abertura desse episódio, a estudante de biologia Isabela Carvalho leu o poema A Montanha Pulverizada, de Carlos Drummond de Andrade, e finalizou com o poema Confidência de um Itabirano, do mesmo autor. Contamos com a participação especial do biólogo e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo pela Universidade Federal de Minas Gerais, fundador do Instituto Prístino, Flávio Fonseca. E por fim, Antônio Cruz leu o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Este roteiro foi idealizado por Felipe Fonseca com a ajuda dos membros do nosso podcast. Deram voz a esse episódio Felipe Fonseca, nosso capitão, Antônio Cruz, o cozinheiro, junto comigo, Lívia Ester. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos muito aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de todos está no site como forma de agradecimento. Não se esqueça então de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite essa nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. E claro, a gente sempre quer ouvir de vocês. Estão gostando? Tem críticas e sugestões? Mandem um e-mail para a gente no papagaio-de-primata@biologiadaconservação.com.br ou deixem seus comentários diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores e pesquisadoras que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.